Por favor, abram as suas Bíblias, ou atente aqui, vou usar a NVI, tá, Mateus? Atente aqui para Lucas 18, versículo 1, mas deixe a sua Bíblia aberta aí, porque ainda que eu vou dar um destaque especial para o versículo de número 1, mas eu gostaria que vocês entrassem em contato com esse conteúdo bíblico, dessa porção da palavra de Deus aqui, então para recebermos a bênção da primeira quinta-feira do ano, daqui vai faltar agora só 51 depois dessa. Irmãos, olha o que diz Lucas 18:1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Amém? Que parábola é essa? É interessante, quero chamar a atenção dos irmãos para esta parábola, porque Jesus usa dois extremos aqui. O extremo do desvalido, da pessoa sem nenhum recurso, da pessoa que é o equivalente a nós, quando se trata diante das riquezas de Deus. Por isso que Jesus vai nos chamar de bem-aventurados pobres de espírito, pessoas totalmente falidas diante do Senhor, que não têm condição nenhuma, dependentes 100%, 200% de Deus para tudo mesmo. É o que representa a personagem aqui da viúva. E o outro extremo, o extremo da maldade, o extremo daqueles que não têm nenhum temor de Deus, mas tendo um vislumbre de bondade, tudo isso para que nós venhamos olhar para esse texto com alcançando o alvo de Jesus, cumprirmos um compromisso que nós temos com Deus, que é o compromisso da oração, não é opcional. E por quanto tempo isso deve acontecer na nossa vida? Então olhe agora para o texto. A Bíblia diz que Jesus contou uma parábola com este objetivo. Versículo de número 2, ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com este homem. Esse aqui é o representante do extremo da frieza, o extremo da injustiça, o extremo da comprovação de como nós vivemos em um mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. Queridos, muitas vezes a gente não entende por que algumas coisas acontecem conosco, ou por que algumas desventuras acontecem com pessoas, mas simplesmente porque nós vivemos de um mundo que a Bíblia diz, na carta de João, na sua primeira carta lá, de que o mundo jaz no maligno. E aí a Bíblia mostra que havia em uma cidade uma pessoa que ocupava um lugar que jamais deveria ter um coração como este. Mas a vida não é justa muitas vezes, o mundo não é justo muitas vezes. Os juízes de Israel, que era uma realidade, uma estrutura pouco, é uma espécie de um rascunho do que nós temos hoje sobre a justiça brasileira e tal. O juiz de Israel era um indivíduo que era escolhido exatamente para estabelecer a justiça, a vontade de Deus, os desígnios de Deus, baseado na lei de Deus ali. E olha quem era este homem, um homem errado, que estava num lugar certo. A Bíblia diz que ali havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. É um extremo, é uma palavra, é uma parábola, é uma comparação, é um chamar de atenção para a nossa vida. Nós estávamos cantando aqui a música da Ludmila Feber, né? Muito boa cantar essa música, recebe a cura. O que a vida reservou para a pastora Ludmila Feber? Infelizmente, no caso dela, ela não venceu a luta
recebeu a cura da sua alma, do seu espírito, mas não do seu corpo. Hoje está morando com o Senhor. Então a gente fica esperando assim, né, algum tipo, mas de justiça na nossa perspectiva, e muitas vezes na nossa perspectiva a justiça não acontece. Então ali estava este homem. Por que isso? Mediante a um mundo maligno, mediante a um mundo mau. Cuidado para você não esmorecer naquilo que é mais fundamental para a sua vida, que é uma vida de oração, de conversa com Deus. Por que as pessoas têm dificuldade de orar? Porque criaram um modo religioso de falar com Deus. Gente, mas quando a Bíblia fala para a gente orar sem cessar, é para você ter consciência da sua necessidade que você tem de Deus para todas as coisas. A dificuldade que você tem de ficar olhando para o relógio ou gastar um tempo ali. Eu tive uma experiência essa noite que foi em alguns momentos durante a noite eu acordava assim, eu acho que eu dormi muito pouco. Falei assim, então, já que é para isso, então vamos conversar com Deus, vamos usar. Tem algumas pessoas que brincam, né, que é bom orar de madrugada, porque a fila está mais curta, né, como se Deus precisasse de uma fila ali. O Deus onisciente atende a todos, a qualquer momento, a toda hora, sem nenhuma necessidade de entrar numa fila. Mas irmãos, tudo isso, essa situação desfavorável que Jesus está falando, é para nos chamar a atenção que diante de tanta injustiça, diante de tanta desventura, diante de tantas coisas ruins, diante de tantas expectativas frustradas dentro de mim, eu tenho um compromisso com Deus. Olhe para o versículo de número 1, ele contou essa parábola sobre, a maioria das Bíblias fala assim, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, amém? E ele, logo depois ele fala, olha qual que era a situação. Aí ele continua, olhe comigo para o versículo de número 3. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele suplicando, faze-me justiça contra o meu adversário. Aqui vem o outro extremo. A viuvez, nos tempos bíblicos, era uma espécie de maldição. Era uma das pessoas, há uma preocupação do próprio Deus com duas categorias sociais na Bíblia, as viúvas e os órfãos. Ser viúva era uma grande desgraça. Ser viúva, naquela época, a pessoa dependia totalmente da estrutura social. E elas eram desconsideradas, ela era olhada como as pessoas de terceira ou quarta categoria. Se não houvesse uma família próxima que a protegesse, a viuvez totalmente diferente de agora, totalmente. Onde não há nenhuma menção, ninguém trata ninguém de maneira preconceituosa por causa dessa situação. Mas no tempo da Bíblia, irmãos, quando Jesus fala assim, naquela cidade havia uma viúva, ele está chamando a atenção para situações em que de vez em quando nós estamos, biblicamente falando, totalmente sem nenhuma provisão. Só que quando Jesus nos chama a atenção para a situação daquela mulher, ele está dizendo assim, que ela insistia, dirigia-se, mostrando o nosso dever de orar sempre e nunca esmorecer. Continuadamente ela suplicava, e a ideia que tem de suplicar aqui é mais ou menos assim, de ficar incomodando mesmo, recebendo todos os nãos, recebendo todos os para com isso, mas ela não insistia. E olha que isso foi contado para que nós não esmorecêssemos. Quantas vezes nós até usamos a expressão que parece que o céu está de bronze, é um bronze, né? Parece que não desce nenhuma bênção.
Irmãos, é impressionante como essa vida de dependência de Deus, a gente corre o risco, porque Jesus nos chamou a atenção, de esmurecer, de deixar para lá. E isso é um perigo, porque a gente acaba, de certa forma, fazendo parte, sendo engodado, sendo envolvido com um mundo que jaz no maligno. Nós passamos a ter o mesmo comportamento do outro extremo, não temer a Deus e nem se importar com as pessoas. Olha o que a Bíblia diz, aqui que vem a coisa que tem que nos chamar a atenção. Jesus usa esses dois extremos, Jesus usa o que vai acontecer aqui, para gerar fé no nosso coração, para nos capacitar, para a gente saber quais são os resultados de uma vida de perseverança, de uma vida de compartilharmos com Deus, até a falta de vontade de compartilhar com Ele. Senhor, eu não estou querendo conversar contigo hoje, fala com Deus sobre isso. Abrir o coração com Deus. Eu amo o salmista no Salmo de número 13, gosto muito da expressão que o salmista fala, ele chega mesmo, ele é meio que uma coragem, fala assim: Senhor, até quando o Senhor vai esquecer de mim? Até quando o Senhor vai virar para mim o seu rosto? Faze-me justiça, Deus. Fala assim, interessante isso, e quero chamar a atenção dos irmãos hoje, para essa expressão do faze-me justiça, tá bom? Continue olhando para a Bíblia. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo. Vocês percebem que a atitude daquele homem não tem nada a ver com a mulher, tem a ver com o egoísmo dele, tem a si mesmo. Embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Veja só, irmãos, agora que Jesus vai fazer uma comparação que está ligada à loucura do Evangelho. Como é que Jesus usa um exemplo tão negativo desse, mas para nos chamar a atenção? Olha como que Jesus nos chama a atenção. Versículo de número 6. O Senhor continuou: ouça o que diz esse juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? A resposta para essa pergunta: sim, Deus fará justiça. Presta atenção nessa palavra, irmãos. No mundo das pregações, e na maioria de nós ligamos muito a justiça de Deus com castigo. Você já ouviu essa expressão aqui, nos lábios de um pregador, que diz assim, Deus, ele até muda um pouco a voz, ele fala assim, Deus é amor. Aí depois da segunda parte ele fica nervoso, mas também é justiça. Aí o povo treme assim, como se a justiça e o amor de Deus fossem duas coisas diferentes. Quando Jesus se batiza no capítulo de número 3 de Mateus, ele fala assim, convém cumprir toda a justiça de Deus. A justiça de Deus está ligada ao estabelecimento do desígnio de Deus, da vontade de Deus. Ligar a justiça de Deus só a castigo, a prova, é uma atitude de quem não percebe quando a Bíblia diz que quem Ele é, o justo juiz. Justiça de Deus, olha aqui para mim, não está ligado a castigo, está ligado ao estabelecimento da vontade de Deus. Deus é amor, Deus é justiça, por isso Ele ama, e porque Ele ama, Ele é justo, amém, irmãos? Então, para com isso, de se impressionar com uma palavra de efeito. É bonito isso, Deus é amor, mas também é justiça. Mas isso não é Bíblia, isso é coisa de raciocínio humano, porque a gente quer enfatizar, tome cuidado, Deus é justiça, não é só amor. O amor de Deus não está desassociado da sua justiça, e a sua justiça não está desassociada do seu amor. Tanto é que a aplicação da justiça aqui está ligada ao favorecimento da necessidade daquela viúva.
Mas quando se trata, aí eu quero passar esse princípio que cala no meu coração, sobre a vida de oração. Irmãos, eu já repeti isso, vou repetir mais uma vez. Eu creio e não duvido disso que vou dizer para os irmãos, que Deus ouve e atende todas as nossas orações, amém? A minha fé é assim. Agora, quando se trata de justiça de Deus, e aí veja só o que a Bíblia diz, e o Senhor continuou, versículo de número 6, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo esperar? Eu digo a vocês que Ele fará justiça. O que esse texto está dizendo para nós? Que Deus não deixa de estabelecer. Aí precisa lembrar desse princípio. Deus ouve e atende todas as nossas orações, e ouça isso, te dando o que você precisa, e não exatamente o que você quer. Irmãos, algumas vezes, nós precisamos de tribulação. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 5, no versículo de número 3, que nós nos gloriamos nas próprias tribulações, porque as tribulações produzem a perseverança. A próxima tribulação que você passar, não vá para o lado de desespero, não vá para o lado da angústia, vá para o lado da certeza que Deus está usando aquela situação favorável para você ser uma pessoa mais perseverante, e não murmuradora, e não desesperada, e não ansiosa, mas uma pessoa que persevera. Esse texto deixa bem claro que aquela mulher fazia isso continuamente. E pegando um exemplo esdrúxulo, negativo, olha, se um homem mau como este, essa é a ideia, irmãos, se um homem mau como este, tomou uma atitude de justiça, ainda mais o Deus de toda a justiça. Olhe para Tiago capítulo 4, versículo de número 12, existe exatamente essa expressão, Tiago 4,12, a Bíblia diz assim, ó, a minha versão diz assim, há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir, mas quem é você para julgar o seu próximo? Só há um juiz justo, só há um que toma as decisões certas. Está se falando do Senhor aqui. Aí por fim, irmãos, diante desse exemplo, diante desse ensino profundo sobre o nosso dever de orar sempre e nunca esmorecer, e quero passar uma palavra de livramento aqui para os irmãos exercitar isso, recebendo a bênção da primeira quinta. Jesus vai fazer a pergunta mais constrangedora. A avaliação que temos é que essa expressão que Jesus usa aqui é exatamente o meu e o seu problema. Olha aqui no finalzinho da parábola. Jesus diz assim, ó, eu digo a vocês que Ele lhe fará justiça e depressa. Dentro da minha crença, irmãos, diante da palavra de Deus, Deus ouve e atende todas as nossas orações, mas nos dando o que eu preciso, e isso é rápido. Esse versículo não existe, mas ele é ensinado como se houvesse esse versículo. Deus responde a nossa oração de 3 formas: sim, não e espere. Aí a Bíblia vem e diz assim, seja porém a sua palavra sim ou não. O que está ligado à promessa de Deus para a sua vida na palavra, essa palavra vai se cumprir, amém? Só toma cuidado para você não estar recebendo aí um eis que te digo, achando que Deus é obrigado a te dar exatamente isso, que alguém chegou para você, que eis que te digo. Não,
o que as promessas de Deus hão de se cumprir nas nossas vidas, quando se trata da palavra de Deus para a minha vida. Então ele faz justiça e faz depressa, faz no tempo e no modo dele. Aí vem a palavra mais constrangedora para nós: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Olha a palavra de livramento que eu vou dar para vocês, comparado com o que eu estava olhando para Tiago hoje. Irmãos, a maioria de nós, salvo raríssimas exceções, se você for um indivíduo como eu, na nossa avaliação, a gente não tem a fé que a gente queria ter. É aquele homem lá de Marcos 10, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Na nossa avaliação, está faltando fé. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte: olha aqui para mim, a fé que você precisa para ser perseverante, para continuar insistindo, para não desistir de levar uma vida de confiança em Deus, eu creio em Jesus que você a tem. E sabe onde eu descobri esse segredo? Em Tiago, capítulo 1. Abre a tua Bíblia em Tiago 1, versículo 5. Olha o que é para você pedir então, para que você use de maneira eficaz a sua fé. Tiago 1,5 diz assim, ó: se alguns de vocês têm falta de sabedoria, nós estamos precisando disso, irmão, na nossa vida de oração. Pedir para Deus sabedoria. Em todas as minhas orações, recentemente, eu estou fazendo esse pedido aqui para Deus: Deus, me mostra o que eu não estou vendo e que preciso ver. Me faça ouvir o que não estou ouvindo e preciso ouvir. Porque o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, isso não está me dando discernimento não, mas me mostra o que eu preciso ver nessa situação. Tiago fala para a gente então pedir para Deus sabedoria. Aí ele toca de novo no assunto: peça para Deus sabedoria, porque a todos Deus vai dar livremente de boa vontade. Está aqui algo que Deus não nega para ninguém, se a pessoa lhe pedir, porque a vida de oração nos faz então ficar na dependência de Deus. O que você vai pedir? Sabedoria. Tiago vai tocar de novo no mesmo assunto que Jesus. Aí ele fala: e lhe será concedida. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Estou lendo Tiago 1,5, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Aí vem o versículo 6, peça porém com fé. Você vê que Tiago não fala para você pedir fé, ele fala: usa a fé que você tem e peça sabedoria. Vou dar um toque para você, que isso tem funcionado na minha vida. Diante de uma situação em que você precisa de Deus ali naquele momento, primeira coisa que você vai fazer: respire com calma e profundamente, e nessa respiração, sinta pelos olhos da fé o Espírito Santo de Deus enchendo a tua vida junto com a sua inspiração. Espírito Santo de Deus, me dê sabedoria agora. Irmão, se você parar, sabe por quê? O primeiro impulso da gente, diante de uma dificuldade imediata, sempre é carne pura, é erro, é precipitação. Pare, respire fundo, olhe direito para a situação e fale com Deus: Deus, me dê sabedoria agora. Irmãos, impressionante, porque a Bíblia, você precisa crer nisso, que se você pedir discernimento e sabedoria para Deus, Ele vai te dar. Qual que é a bênção então, da primeira quinta do ano? Você saber disso. Primeiro, por mais difícil que seja, não desista de falar com Deus.
esta parábola. Não esqueça, depois você lê mais com mais propriedade em casa. Lucas 18, de 1 até o versículo que lemos aí, até o final de Lucas 18, que eu não me lembro aqui que versículo que é. Lucas 18, de 1 a 8, é uma parábola que Jesus contou sobre o nosso dever, o nosso compromisso de falarmos com Deus e não esmorecer, sermos insistentes, sermos perseverantes, sabermos que esse mundo é mau, sabermos que nós temos fé e Deus vai me dar sabedoria para eu exercitar a minha fé. Não duvide de que você tenha fé. Uma das provas para mim que você tenha fé é a tua presença aqui. É a tua presença aqui e agora.